Boa noite, irmãos. É, Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Antes da reflexão bíblica do pastor Mesaque, nós vamos cantar, nós vamos louvar o nosso Deus e nós vamos então iniciar cantando o hino 417 do nosso inário, Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, irmãos, bom dia. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Provérbios e hoje nós vamos tratar de um assunto que é também muito utilizado nos livros de sabedoria, não só em Provérbios, mas Salmos também, que trata a respeito das nossas emoções e do nosso coração, né? E vamos falar hoje sobre a sabedoria que nos ajuda a lidar com o sofrimento da alma. Nós vivemos em uma sociedade marcada pelo crescimento dos problemas emocionais, o estresse, a depressão. Nós temos uma geração, né, de jovens hoje desanimada, frustrada, pessoas desencorajadas e a utilização muito grande de drogas, tanto ilícitas como lícitas. Isso mostra que a sociedade sofre problemas emocionais e vive uma época sem esperança. Mas esse problema
ele não é uma coisa da nossa geração, do nosso tempo, simplesmente. Esse problema é um problema da alma humana, do homem que se afastou de Deus e por causa do seu estado pecaminoso, ele vive essa desesperança, essa ansiedade. Salomão vai falar sobre esse coração ansioso, esse coração doente, um coração triste, amargurado. E ele fala algumas coisas que precisamos fazer para tratar desse coração. Então, as pessoas andam ansiosas. E a palavra ansiedade, no grego, um dos significados dessa palavra é sufocar ou ser estrangulado. Então, as pessoas andam com um peso na sua alma, como se estivessem sendo estranguladas, sufocadas. E por isso elas estão sem esperança e elas andam tristes e guardam amargura no seu coração, né? E por isso estão sofrendo. Esses males do coração, eles têm sua origem muitas vezes no medo. Há pessoas com medo do futuro, o que virá, como será o amanhã. Pessoas com medo da violência, do mal, de tantas coisas ruins que veem nos noticiários diariamente. Nós temos pessoas frustradas nos seus casamentos por falta de sabedoria no relacionamento ou criaram uma expectativa ilusória sobre o que é o casamento e não amadureceram para isso. Problemas com filhos, né? Vivemos uma geração de pais que estão perplexos, sem saber como agir, como usar de autoridade, de disciplina sobre os seus filhos e sofrem com isso. Frustração no trabalho, profissionais que se sentem frustrados com a rotina do trabalho e do mercado tão competitivo e tão desumano. Pessoas que estão sofrendo por problemas financeiros, não conseguem pagar suas dívidas, não conseguem adquirir os bens que necessita para viver e sofrem com isso. Esses relacionamentos conflitantes no trabalho, na família, entre pessoas, né? A doença também, pessoas que estão passando por algum tipo de doença, ou pessoal, ou nas suas famílias, e que estão desesperançados, amargurados, desanimados. Há também aqueles que sofrem interiormente a amargura na sua alma por coisas que marcaram sua vida, que estão guardados lá no íntimo do seu coração. Sua consciência sofre angústia, medos, traumas que passaram no passado. Pessoas que no seu coração estão travando profundas batalhas, lutando contra o mal na sua alma, lutando contra medos, fracassos, lutando contra as suas decepções e vivem uma grande solidão íntima. E Salomão vai tratar sobre isso. E a questão que ele lida é justamente como lidar com os problemas do coração. Então, 3 provérbios que nós vamos utilizar nessa meditação que tratam desse assunto. O primeiro provérbio é no capítulo 12, verso 25, que diz o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O segundo, em Provérbios 13, 12, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida.
Então, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. E o terceiro provérbio, no capítulo 14, verso 10, que diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Cada coração conhece a sua própria dor, e não há quem possa partilhar da sua alegria. Nem a sua dor, nem a sua alegria pode ser partilhado com outras pessoas. Então, o primeiro assunto fala do coração abatido e que uma palavra gentil pode alegrar esse coração abatido, esse coração triste. Então, nós podemos ajudar as pessoas falando de maneira gentil, de maneira encorajadora. E isso é muito importante em nossa época, em que as pessoas estão desorientadas, estão preocupadas, né? Nós devemos ter o hábito de ajudar as pessoas no nosso falar. No próprio livro de Provérbios, ele vai tratar sobre isso. No Provérbios 16, 24, ele diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, uma pessoa que está triste, que está com o coração abatido, ela precisa ouvir palavras que tragam cura, tragam sabor para a sua vida, para que elas sejam curadas dessa tristeza, desse mal. Também Provérbios fala sobre, no capítulo 27, ele diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração, mas do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Salomão, ele nos exorta a sermos sábios na maneira como nós utilizamos as nossas palavras. Quando estamos diante de uma pessoa que está triste, que está ansiosa de coração, essa pessoa precisa ouvir uma palavra de sabedoria, ela precisa ouvir elogios sinceros, palavras de verdade, palavras ditas no devido tempo. Mesmo quando nós criticamos alguém, repreendemos a pessoa, isso deve ser feito com sabedoria, com prudência. E também a pessoa que está com o coração abatido, com o coração triste, ela deve se aproximar de pessoas que vão ajudá-la e não que vão colocá-la para baixo e prejudicar mais essa situação. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz o seguinte: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àquele que as ouvirem. Então, a nossa linguagem, a maneira como nos relacionamos, como falamos com as pessoas, a nossa palavra deve ser boa, deve ser útil, ter uma utilidade, a fim de animarmos aquelas pessoas que estão sofrendo tristeza no seu coração, que estão ansiosas. Devemos ter uma boa palavra para com nossos pais. Os filhos devem procurar falar com seus pais com respeito, com reverência, com submissão. Também os pais precisam falar com os filhos com palavras amáveis, de fortalecimento, de ânimo, de incentivo, e não simplesmente brigas e críticas e confusões. Os casais precisam conversar de maneira terna, com carinho, com amor, palavras de alegria um para com o outro, e que mostre o quanto você se importa com o seu cônjuge, o quanto você o ama. Também no ambiente de trabalho, nós devemos falar palavras de gratidão. É um privilégio podermos trabalhar, exercermos uma profissão
termos colegas de trabalho. Então, as nossas palavras têm que ser de agradecimento e de louvor. Nós devemos ter sempre uma palavra de incentivo para com as pessoas que nos relacionamos, falar para os profissionais que nos ajudam, né? Um policial, um funcionário da saúde, né? Trabalha num hospital, trabalha numa clínica. Nós devemos ser educados, ser gentis, até com a pessoa que recolhe o nosso lixo, porque não dá um bom dia, uma boa noite. A minha mãe, ela tinha como costume, no Natal e na data, né, que se comemorava o dia do lixeiro, ela sempre comprava presentes e dava para aqueles que coletavam o lixo da rua. E ela fazia isso com muita alegria. E ela demonstrava esse carinho de maneira prática, entregando algo para eles. Então, as pessoas estão sofrendo na alma, há pessoas tristes, há pessoas passando por problemas, e nós não sabemos o que se passa com elas, e às vezes nós nos tornamos mais um problema na vida dessas pessoas. Nós temos um exemplo muito importante na vida de Jesus. Jesus foi uma pessoa que consolou muitas outras pessoas, ajudou as pessoas nos seus problemas, fortaleceu, trouxe uma palavra de ânimo, de alegria, e as pessoas se sentiam bem, se sentiam confortadas, se sentiam consoladas com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava próximo da sua morte, da sua crucificação, ele estava perturbado no seu espírito, ele estava em agonia lá no Monte das Oliveiras, e ele orava para o Pai, e naquele momento de sofrimento, de angústia, de agonia, a Bíblia diz que apareceu um anjo do céu e confortava a Jesus. Então, o próprio Salvador, né, Jesus, ele foi confortado com palavras, né, de um anjo que consolou ele. Então, essas palavras de consolo, de conforto, elas são muito importantes. E Salomão já sabia disso há tanto tempo atrás. Né? Muitas vezes, o que nós precisamos é uma palavra bondosa, uma palavra de alegria que alivie as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E eu gostaria de destacar a palavra de Deus, né? O Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus e a Bíblia, ela tem palavras que vão nos confortar, que falam de perdão, falam da vida eterna, da salvação, da nova vida em Cristo. Então, a palavra de Deus, ela pode alegrar o coração, ela traz vida, ela traz esperança. Eu creio que hoje as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, ouvir o que a Bíblia ensina, sendo falada através do seu povo, dos seus discípulos. Então, a desesperança, a tristeza, o desânimo, ele pode ser vencido através de palavras de conforto, de ânimo e de esperança. No texto que nós lemos, também ele fala sobre a desesperança. Né? Quantas pessoas estão desesperançadas porque aquilo que ela quer, aquilo que ela busca, ela não alcançou ainda. E ele diz que a esperança é uma árvore da vida, é uma árvore que dá vida e que nos alimenta. Então, há pessoas que já perderam a esperança, e essas pessoas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser fortalecidas, e elas precisam que a sua esperança seja renovada,
Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, um familiar. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as críticas, com as palavras ásperas, com as cobranças exageradas em cima das pessoas, ou palavras que destroem a esperança. A falta de esperança tem levado muitas pessoas ao alcoolismo, ao uso de drogas, à busca do prazer através das festas, do dinheiro, do sexo, das emoções, né? Muitos colocam sua esperança em ilusões, buscando no prazer e nos sonhos satisfazer a sua desesperança. E Deus pode nos ajudar a renovar a nossa esperança. Eu queria ler Romanos 15, 13, que diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então Deus pode renovar nossa esperança, nos encher de alegria e de paz, se nós confiarmos nele, se nós buscarmos nele realmente o nosso auxílio, o nosso socorro. Nós devemos confiar em Deus e ele nos dá esperança. Nós não devemos viver aflitos, ansiosos, esperando que alguma coisa aconteça para nos tornar felizes. Às vezes a pessoa está na expectativa de um emprego bom para ser feliz, ou de um casamento, achando que o casamento vai resolver todos os seus problemas e que ela vai encontrar alguém que vai lhe compreender plenamente, vai lhe amar com toda a intensidade. As pessoas estão buscando alegria e paz, colocando em esperanças até mesmo de algo mágico aconteça para torná-la feliz. Mas é Deus que nos torna feliz e é Deus que nos dá esperança. Muitas pessoas estão desesperançadas, estão já entregando os pontos diante de ver que algo não muda na sua vida. Mas o que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam buscar em Deus a resposta, a solução para os seus problemas, confiar nele e em sua maravilhosa graça. O terceiro texto de Provérbios que nós lemos, que fala sobre esses problemas do coração, né? Além da tristeza, do desânimo, da desesperança, ele diz que o coração, só o coração conhece a sua própria tristeza e não há quem possa compartilhar da sua alegria. Isso é um problema muito sério e que muitas pessoas não entendem isso. Somos únicos. Fomos criados por Deus como pessoas, como indivíduos, e que ninguém consegue penetrar na profundeza do nosso coração, nas nossas amarguras ou nas nossas alegrias. O que nós sentimos, ninguém pode sentir. O que nós passamos, ninguém pode conhecer. O seu coração, a sua alma, a sua mente foram formadas a partir de um conjunto de coisas que aconteceram. E só você sabe o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração. Só você e Deus. Nenhum amigo, nenhum psicólogo, nenhum pastor pode conhecer plenamente os seus sentimentos e dar explicação às suas dúvidas, ao seu sofrimento, aos seus medos. Só Deus conhece
o íntimo do seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim: porque quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Só quem conhece realmente você e o seu coração é você mesmo. Ninguém vai conseguir lhe ajudar na profundidade dos seus problemas, das suas lutas, dos seus sofrimentos. Nós não podemos penetrar na dor da consciência das pessoas, nas paixões que incendeiam a alma de uma pessoa ou que atormentam a sua vida. Ninguém pode penetrar nisso. Só Deus, só Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus, ao se tornar homem, ao se encarnar e viver entre nós, ele vivenciou esse sofrimento, essa dor. Ele chorou lágrimas humanas. Ele suportou tristeza. Ele sofreu a angústia, o calor das tentações, e ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que não somente isso, mas que Jesus está no céu intercedendo por nós. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, o autor de Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Ele sabe o que se passa no seu coração, ele sabe os sofrimentos e as lutas que você enfrenta. Seus pais não conseguem penetrar, sua esposa, seu marido não consegue, seus filhos, seus amigos, nem o pastor da sua igreja consegue penetrar nas aflições, nos sofrimentos do seu coração. Só Jesus conhece. E Hebreus também diz assim no capítulo 2, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Jesus foi tentado, Jesus sofreu e ele venceu essa tentação, esse sofrimento, e ele é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações. Então, há alguém que lhe entende, que sabe tudo o que você enfrenta, e ele pode trazer paz ao seu coração atormentado, ao seu sofrimentos. Filipenses 4:7, Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele pode nos ajudar a carregar nossos fardos, nossas tristezas, nossas desilusões, nossas angústias interiores, a dor da nossa alma. A única e verdadeira alegria que um homem pode experimentar é se ele andar com Deus, é se Jesus for o Senhor da sua vida. Não adianta buscar nas pessoas algo que somente Deus pode fazer através de Jesus Cristo. Essa cura, essa libertação desses traumas, desses sofrimentos, só Jesus pode dar. Só Ele pode trazer o consolo completo, perfeito ao nosso coração. Porque só Ele conhece o nosso sofrimento. Só Ele sabe o que realmente passa no íntimo do seu ser. Todas as lutas,
tudo aquilo que você vivencia, só Jesus conhece e só Ele pode nos ajudar. Somente Ele conhece o nosso sofrimento. Seu namorado não sabe o que você passa, seus filhos, seus amigos, seu esposo, sua esposa, ninguém pode lhe conhecer plenamente como você é. E por não conhecer plenamente como você é e o que você passa, eles não podem lhe ajudar. Então, há um limite para o que essas pessoas podem fazer. Por isso que há um apelo na Bíblia, para nós abrirmos o nosso coração àquele que realmente conhece e àquele que pode transformar e ajudar. Aquele que nos ama perfeitamente, aquele que enxerga as nossas lágrimas, aquele que pode tirar a amargura e colocar paz em nosso interior. Jesus disse, e ele fez um convite a nós, em Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, lidar com os sofrimentos, com as tristezas, com as desilusões do coração, não é uma coisa fácil. E sozinho você não vai conseguir vencer. Você pode estar carregado, sobrecarregado, cansado. E Jesus oferece descanso. Jesus oferece refrigério. Jesus oferece ajuda. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e realmente entregar sua vida a Jesus e reconhecer que você precisa dele e que só ele pode lhe ajudar. Eu espero que essas palavras façam sentido na sua vida e no seu coração, e que Jesus reine, e que Jesus o abençoe, e que Jesus o console e lhe dê paz. Que Deus o abençoe. O próximo cântico, só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou,
do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu